Vamos estudar hoje o problema de restrição de participação ex ante. A diferença com relação ao que nós vimos estudando até agora é a linha de tempo, porque quando o agente assina o contrato, ele já conhece o seu tipo, e o principal não sabe qual é o tipo do agente. Então a gente diz que o contrato ele é aceito ou é rejeitado no estágio ínterim. Agora, a gente pode imaginar uma situação em que o agente precisa aceitar ou rejeitar o contrato antes dele descobrir o seu próprio tipo. Então, aquelas duas restrições de participação do estágio ínterim são substituídas por uma única restrição de participação ex ante. Ex ante é porque o agente tem que decidir antes dele saber o seu próprio tipo. A gente vai trocar as duas restrições de participação por uma restrição de participação ex ante, que a gente vai simbolizar pela sigla PCEA, Participation Constraint Ex Ante. Essa restrição aqui. Vamos analisar, portanto, dois casos, do agente neutro ao risco e do agente avesso ao risco. Vamos começar, então, com o caso do agente neutro ao risco. O problema principal a gente já pode colocar em termos das rendas informacionais. Observe, então, que nós temos uma função objetivo, que já está decomposta naqueles dois aspectos, o aspecto alocativo e o aspecto informacional, indicando, portanto, que a solução será, em potencial, um second best. Temos as duas restrições de incentivo, porque você não quer que o agente minta. O agente, quando souber o tipo dele, você quer que ele não minta. Então, você tem que colocar uma restrição de incentivo condicional ao tipo. Mas para aceitar o contrato, é a de participação. Como esse contrato ele é aceito ou não antes do agente saber o tipo, então ele pega o valor esperado. A diferença, portanto, é que as duas restrições de participação são trocadas por uma restrição de participação ex ante. Então, a única diferença é que das quatro restrições, a gente mantém as duas de incentivo, porém as duas restrições de participação do estágio ínterim são substituídas por uma restrição de participação ex ante. A função objetivo continua igual. Nós temos, portanto, quatro variáveis, que são as duas rendas informacionais e as duas quantidades. E vamos ver o que a gente pode fazer. Se nós fixarmos as quantidades, as duas quantidades, a gente fica com duas variáveis endógenas, que são as rendas informacionais. Então, aqui a gente vai ter uma espécie de projeção do conjunto factível no plano das rendas informacionais. O que a gente está fazendo? A gente tem a primeira restrição de incentivo, que diz isso aqui: a renda informacional do tipo bom tem que ser maior ou igual à renda informacional do tipo ruim, mais delta teta, que é barra em cima. Se você ficar na fronteira, você vai ter isso aqui. Então, você vai escrever o barra em cima igual ao barra embaixo, menos delta teta, que é barra em cima. Como nós estamos no plano em que o eixo vertical é o barra em cima e o eixo horizontal é o barra embaixo, como se fosse o y em função de x, a gente isola o barra em cima para achar a expressão da função que a gente vai descrever no gráfico. Então, vai ser uma linha reta crescente com inclinação igual a 1, aqui, menos uma constante que é delta teta, que é barra em cima. Essa constante intercepto está aqui. Portanto, a gente tem esta linha. Essa é a equação dessa reta, que é a mesma dessa aqui, né? Se nós mantivéssemos a desigualdade, aqui seria maior ou igual, e aí aqui ficaria o barra em cima menor ou igual ao barra embaixo. Você passa isso aqui para o lado esquerdo, então fica menor ou igual. O conjunto factível com incentivo do tipo bom, portanto, é tudo isso que está daqui para baixo. A linha azul que a gente desenhou aí é a fronteira dessa restrição. A gente faz a mesma coisa para a restrição de incentivo do tipo ruim.
A restrição de incentivo do tipo ruim diz que o barra em cima tem que ser maior ou igual ao barra embaixo menos delta θ, que é barra embaixo. Desenhando no plano o barra em cima, o barra embaixo, já está aqui, né? Portanto, vai ser uma linha reta, a fronteira vai ser a mesma, né? A mesma expressão, só trocando a desigualdade para igualdade, e é uma linha reta com inclinação positiva igual a 1, porém o intercepto é Δθ, que é barra embaixo, e não Δθ, que é barra em cima. Como que é barra embaixo é maior ou igual a que barra em cima, pela condição de implementabilidade, já que se valem as condições de incentivo, vale a condição de implementabilidade, quando você toma um negativo, que tem um menos aqui, você reverte a desigualdade. Então, menos que barra embaixo fica mais para baixo do que menos que barra em cima, fica mais negativo aqui embaixo. Portanto, o intercepto fica abaixo do intercepto da primeira restrição de incentivo, que é do tipo bom. Portanto, são duas linhas paralelas. Agora, aqui você tem uma desigualdade que é do tipo maior ou igual. Portanto, a restrição de incentivo do tipo ruim é tudo que está daqui para cima. Quando você faz a interseção das duas restrições, você vai ter tudo que está da primeira linha para baixo com tudo que está da segunda linha para cima. Essa faixa aqui. E aqui continua, né? Vai para lá e desce para cá. Porém, nós temos uma outra restrição, que é a restrição de participação ex ante. Então, quando você desenha a fronteira dessa restrição, e você isola o barra em cima, com função de barra embaixo, você vai ter o seguinte. Isso aqui, ó. Vai ser, portanto, uma linha reta decrescente passando pela origem, que é exatamente essa linha vermelha que está aqui. É a equação da fronteira da restrição. Como a gente quer maior ou igual, então aqui vai ser maior ou igual, isolando o barra em cima fica maior ou igual. Ou seja, é tudo que está daqui para cima. Juntando as três restrições, portanto, a gente vai ter um conjunto factível que é exatamente essa área achurada aí no gráfico. Temos esses dois pontos A e B, que a gente quer descobrir quais são. Para determinar o ponto A, a gente resolve o seguinte sistema. A restrição de incentivo do tipo bom na fronteira e a restrição de participação ex ante na fronteira. É um sistema de duas variáveis para resolver, de duas equações. Essas são as rendas informacionais que determinam o ponto A. E o ponto B é a interseção da restrição de incentivo do tipo ruim com a restrição de participação ex ante, ambas na fronteira. Temos também um sistema de duas variáveis para resolver e duas equações. Esse é o ponto B. O que a gente fez, portanto? A gente determinou o ponto A e o ponto B. Por que a gente fez isso? Uma razão muito simples. Quando você olha esse gráfico, aí você tem que lembrar da função objetivo. Você tem aquela parcela alocativa menos a renda informacional esperada. Então, veja bem, como o principal ele quer reduzir o quanto puder a parcela informacional, ele já percebe que a parcela informacional ela está limitada por baixo por essa linha vermelha, que é justamente a restrição de participação ex ante. É evidente, portanto, que se nós tivermos uma solução que esteja aqui, ó, nesta face do conjunto restrição, você vai estar na fronteira da restrição de participação ex ante. E na fronteira, essa restrição é exatamente igual a zero. Portanto, a renda informacional esperada é zero. Logo, a solução será de first best. Faz sentido isso? Faz. Porque se o agente é neutro ao risco, o principal ele vai colocar a renda informacional esperada exatamente igual a zero.
o valor da opção externa para o agente é 0. Se ele é neutro ao risco, ele está enfrentando uma loteria, que dá uma renda informacional positiva ou pode dar uma renda informacional negativa. Você vai querer que essa loteria dê o valor esperado 0, para ele ficar indiferente entre participar ou não. Então, como ele é neutro ao risco, ele vai absorver todo o risco. Logo, a gente já sabe duas coisas, que a solução estará nessa fronteira, no trecho de A até B, e que a solução será first best. Vamos ver o teorema. Suponha que o contrato é ofertado ex ante e que o agente é neutro ao risco. Então, o menu de contratos ótimo, factível com incentivos ex ante implementa o first best. Vamos ver o argumento. Como a renda informacional esperada entra negativamente na função objetiva, ela tem que ser reduzida o quanto possível. Na solução, a gente vai ter a renda informacional esperada exatamente igual a 0. Se a gente supuser isso, que é factível, e mostrar que dá para fazer, né? A gente encontra rendas informacionais que dão uma renda informacional esperada igual a 0, e essas rendas informacionais satisfazem as duas restrições com incentivo, então esse ponto é factível e você escolhe, é o melhor que você pode fazer. Então vamos ver o que acontece nesse caso. Como, de fato, a gente consegue reduzir para 0, que é factível, né? Se a gente encontrar uma solução para esse problema simplificado que está na tela, já jogando a restrição de participação ex ante na fronteira, que vai ser 0, na própria função objetiva, então a gente elimina do conjunto factível e elimina também a parcela informacional da função objetiva. E o problema se reduz a esse, maximizar a parcela alocativa sujeito às duas restrições de incentivo. Ora, será que tem solução isso aqui? Vamos ver. Afirmamos que podemos negligenciar as restrições de incentivo. Com efeito, vamos resolver o problema sem as restrições de incentivo e vamos verificar que as restrições de incentivo são satisfeitas pela solução. Quando a gente elimina as duas restrições, a gente tem um problema meramente alocativo para resolver. É só isso aqui, maximizar nas quantidades. Derivando com relação à quantidade barra embaixo, a gente vai encontrar NI, benefício marginal, menos custo marginal igual a 0, e, portanto, benefício marginal é igual a custo marginal. First best no estado da natureza em que o agente é bom. Se a gente derivar a correlação a Q barra em cima, a gente vai ficar com menos NI, benefício marginal, menos custo marginal igual a 0, também é first best. O que nós temos, então, é benefício marginal aqui, temos o θ barra embaixo, θ barra em cima. A solução é de first best para o agente bom e é de first best para o agente ruim. Como o benefício marginal é decrescente, o custo marginal do agente ruim é maior do que o do agente bom, evidentemente a quantidade produzida pelo agente ruim tem que ser menor do que a quantidade produzida pelo agente bom. Ou seja, já na solução do problema vale a condição de implementabilidade e, portanto, valem as restrições de incentivo. Está aí demonstrado o teorema. O fato é que a solução das quantidades, Q barra em cima e Q barra embaixo, de first best, essa solução fixa a projeção do conjunto factível no plano das rendas informacionais. E quanto às rendas informacionais, qualquer ponto entre o A e o ponto B é solução. Qualquer uma dessas rendas informacionais sobre esse segmento pode ser solução. Então, nós temos múltiplas soluções. Por exemplo, pode ser uma solução dada pelo ponto A, pode ser uma outra solução dada pelo ponto B, ou pode ser uma combinação convexa das duas, do ponto A e do ponto B. Por isso que a gente encontrou as expressões para o ponto A e para o ponto B. Então, vamos tomar o ponto A, por exemplo. Como o contrato é oferecido ex ante, o agente, diante dessas duas rendas informacionais, uma positiva e uma negativa, ele está enfrentando uma loteria.
Mas se ele é neutro ao risco, ele absorve todo o risco. Aí, de posse das quantidades, a gente determina as rendas informacionais. Estou aplicando essas equações que definem o ponto A. Para determinar o pagamento, porque eu quero encontrar um menu de contratos ótimos, então estou nem aí para as rendas informacionais. Eu tenho as quantidades, quero saber as transferências. Ora, mas o que é o barra embaixo? É a transferência menos o custo. Então, a transferência vai ser o barra embaixo mais o custo. Isso aqui a gente já conhece. A quantidade é a de first best. A renda informacional do tipo bom, no ponto A, vai ser essa aqui. Então, a gente substitui a expressão, o menos ni, aqui. Ó. Temos, então, uma expressão em função das quantidades. Agora, a transferência do tipo ruim vai ser a sua renda informacional mais o custo. Só que ele tem uma renda informacional negativa. Nesse caso, em particular, da transferência do agente ruim, você consegue colocar em evidência a quantidade que ele produz. Então, essa é a transferência que você paga para o agente ruim. É uma espécie de custo marginal médio do agente ruim com o agente bom. Você pode fazer a mesma coisa para o ponto B, fazer o mesmo raciocínio. Aí você determina as rendas informacionais no ponto B, cujas fórmulas nós já temos. A gente tem as quantidades, determina então as rendas informacionais e, de posse das rendas informacionais, aplica na fórmula para as transferências. E aí você encontra uma solução para as transferências. Não precisa entrar nos detalhes disso aqui. É uma continha que vocês podem fazer. E aí, portanto, a gente tem as transferências e as quantidades. Ou seja, temos o menu de contratos ótimo, nesse caso. E a gente sabe que é de first best. Agora, nessa parte sobre neutralidade ao risco, a gente pode implementar a solução de first best de uma maneira bem mais interessante. Vamos imaginar assim, que você tem um pedaço de terra e você quer contratar um agricultor para plantar. Então, esse agricultor pode ser bom ou pode ser ruim. Portanto, o benefício, que é o valor da safra, né? Você pega a safra e vende, vai depender da quantidade produzida. Você, como principal, como dono desse lote de terra, está enfrentando uma variável aleatória. Mas o agricultor, ele é neutro ao risco. O que você faz? Você faz a seguinte proposta para ele. Seu Jeremias, é o seguinte, eu vou cobrar para o senhor uma taxa, T estrela, T maiúsculo estrela. O senhor me paga essa taxa e o que o senhor plantar é seu. Seu problema agora é descobrir que taxa você vai cobrar. Ora, de acordo com o tipo do agente, você pode ter um benefício alto ou um benefício baixo, uma safra boa, uma safra ruim, e você tem um valor esperado da safra. Então, ex ante, você já se apropria da sua função objetiva otimizada. E aí você transfere todo o risco para o agente. O seu Jeremias, então, ele se torna o que nós chamamos reclamante residual. Ele se torna o responsável integral pelo seu sucesso ou insucesso. Então, o nosso objetivo é descobrir essa transferência que nós chamamos aí de transferência lump sum, que tem que ser determinada. Afirmamos que esse menu de contratos é compatível com incentivos. De fato, para o agente eficiente, a gente tem o seguinte, que é a renda informacional do tipo bom quando ele fala a verdade, é esse o primeiro termo. E o que é a renda informacional do tipo bom quando ele mente, é essa segunda expressão na primeira linha. Substituindo as formas da função de utilidade, que ela é linear, transferência menos custo, substituímos aqui. E aí, aplicando
aqui a definição, a transferência é benefício menos o pagamento lump sum, que é T maiúsculo estrela. Substituindo, no lugar das transferências, você coloca benefício menos pagamento lump sum, na primeira transferência e na segunda, e a transferência lump sum acaba sendo cancelada. Essa quantidade aqui, ó, o primeiro termo entre parênteses, é de first best, então é o máximo maximorum. Aqui é o de desvio. Então, como é a solução do problema de maximização, a diferença do valor ótimo da função avaliada na solução menos o valor da função avaliada no outro ponto factível tem que ser maior do que zero. Portanto, a renda informacional do tipo bom, quando ele fala a verdade, é estritamente maior do que a renda informacional quando ele mente. Em particular, vale a restrição de incentivo para o tipo bom. Similarmente, para agente ineficiente. Eu vou fazer a diferença entre a renda informacional do tipo ruim quando ele fala a verdade e quando ele mente. A utilidade é linear, transferência menos custo. No lugar da transferência, eu coloco a fórmula lá, benefício menos lump sum. Como a quantidade do tipo ruim é de first best, esse primeiro termo entre parênteses é o máximo maximorum. Portanto, aqui eu desvio, aqui é a solução, a diferença tem que ser positiva. Logo, a renda informacional do tipo ruim, quando ele diz a verdade, também é estritamente maior do que a renda informacional quando ele mente. Logo, em particular, vale a restrição de incentivo para ele também. As duas restrições de incentivo são satisfeitas se você procurar implementar o first best por esse contrato aqui, ó, determinando essas transferências a posteriori como função da transferência lump sum, que você vai escolher agora de maneira ótima. Vamos ver como escolher isso. Como você vai escolher, na verdade, a transferência lump sum, de modo a satisfazer a fronteira da restrição de participação ex ante. Você vai ter isso aqui, ó. Isso aqui vai ser transferência menos custo. Não vou ficar escrevendo estrelinha, tá? Para não ficar pesada a anotação, mas é tudo já na solução de first best. Ora, o contrato que a gente quer implementar diz que a transferência é igual ao benefício menos um lump sum. Isso aqui tem que ser igual a zero. Agora, a gente vai tirar a transferência lump sum do meio da jogada. Vamos separar. Observem que temos benefício menos custo, benefício menos custo. Então, teremos que é a função objetivo, né? Já avaliada na solução. E aqui temos menos ni vezes o lump sum, menos 1 menos ni vezes o mesmo lump sum. Isso aqui dá o lump sum. Isso aqui tem que ser igual a zero. Qual é o valor do pagamento do lump sum que você vai cobrar, então? É a função objetiva otimizada. Então, a transferência lump sum é você já garantir antes, de cara, no contrato, esse payoff esperado máximo que você pode obter e transferir toda a responsabilidade para o agente. A alocação de first best pode ser implementada do seguinte modo. O agente paga ao principal uma transferência lump sum igual ao payoff máximo esperado. Isto é, aquilo que o principal espera receber no first best. O principal recebe dinheiro, o valor que espera receber mediante o produto e transferências. O agente se torna um reclamante residual. Isto é, após pagar a transferência lump sum, ele está, assim, sujeito a todo o risco que se manifesta nas rendas informacionais. Nessas aqui, se, por exemplo, for do ponto A. Ou seja, o agente ganha delta teta Q barra em cima estrela com probabilidade 1 menos ni, ou perde delta teta Q estrela com probabilidade ni. Claramente, o risco é sem custo para o agente, pois ele é neutro ao risco. Se o agente, ao contrário, fosse avesso ao risco, o risco passaria a ser custoso, e aí a gente deveria ter uma repartição do risco entre o principal e o agente. Mas no que concerne ao modelo de restrição de participação ex ante com agente neutro ao risco, o que temos a dizer é isso. Podemos implementar o first best, transferindo todo o risco para o agente, e aí existe esse menu de contratos em que o principal cobra um pagamento lump sum, já garantido para si o seu payoff máximo esperado e tornando o agente neutro ao risco o reclamante residual dessa economia.